Olha aí, será que eu tô certo? Será que eu tô enquadrado? Opa, calma, 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 isso é uma pegadinha. Sim, por quê? Porque a aula agora é de enquadramento e regra dos terços. Fica tranquilo, você não vai precisar mexer com marcenaria, não vamos fazer quadro. E também, se você nunca viu um terço, também fica tranquilo que não é esse tipo de terço que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre como você pode melhorar a composição da sua cena. Olha que chique. Não, fique tranquilo, fique tranquila. Não é um filme de Hollywood que a gente vai fazer, mas é extremamente importante que você entenda, que você conheça sobre enquadramento e principalmente sobre a regra dos terços, para que você possa compor uma cena mais atrativa aos olhos. Algo que eu olho e falo assim, nossa, que gostoso de ver, nossa, que bacana, o fundo não está me chamando tanto a atenção do que o motivo principal. Ou se você, de repente, aí é uma loja de artigos para decoração, que o fundo chame mais atenção do que a pessoa que está falando. Tudo depende do quê? Do seu objetivo. Muito bom, eu adoro quando vocês completam, você já sabe, né? Então vamos entrar aí na aula de enquadramento e regra dos terços, né? Por que eles existem? Esses são dois conceitos, são dois ensinamentos que vieram da onde? Da fotografia. Sim, que nada mais é do que trazer um conforto visual para o seu olhar. Espero que você não seja um fotógrafo, porque eu estou deixando isso muito superficial. É só para a gente realmente entender o básico, para poder fazer o básico. E depois, é claro, com o tempo você vai estudar e vai se aprofundar um pouco mais. Mas vamos aqui para os slides. O que eu tenho aqui? O enquadramento. O que o enquadramento faz, né? Ele define quais são os elementos que estarão na imagem. Por que o enquadramento você coloca ou tira as coisas da cena, né? A gente vai ver mais para frente isso. Enquadrar é realmente isso, né? Como se fosse um quadro. O que vai estar dentro da sua cena? Qual vai ser o quadro? Você vai cortar aqui na minha mão ou vai cortar no meu pescoço? Ou vai deixar o fundo aparecer mais? Não sei. Isso é o enquadramento que você deve buscar. Segundo ponto que a gente vai aprender aqui é a regra dos terços, né? Então, o que é a regra dos terços? A grosso modo, muito superficialmente, é um modelo de divisão de áreas da imagem para melhor compor a sua imagem. Sabe aquele álbum de casamento, álbum de fotos que você fica olhando e fala assim, ah, legal, 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 porque tá todo mundo no meio do quadro, tá todo mundo no meio da foto, e aí você já viu tudo, você não tem nada novo para olhar com o seu olhar? É isso que a regra dos terços vem para salvar. Como você pode compor melhor a sua cena para você ficar desse lado, do outro lado, no meio, seja lá aonde você queira estar dentro do seu vídeo, tá? E claro, a regra dos terços é uma ferramenta do enquadramento. Ele vai te ajudar a enquadrar melhor. Então vamos comigo aqui, ó. Vamos falar sobre enquadramento. Vamos começar com enquadramento. Vem aqui do lado, ó, lê comigo. O que é? Definido pela distância que o objeto ou a pessoa está da câmera ou de quem está filmando. Então, o enquadramento também pode ser definido pela distância da câmera ou distância do zoom que você está fazendo na sua lente, na sua câmera. Depois, além da posição da câmera, o ângulo da câmera também é utilizado para enquadrar melhor ou para dar um modelo de enquadramento melhor ou para dar uma mensagem diferente, de acordo com o que você quer passar, de acordo com o que você está filmando. Você já vai entender mais para frente com os exemplos, tá? O enquadramento, além de compor a cena, também pode contar muito sobre o seu vídeo. A gente vai ver isso bastante em ângulos de filmagem. Quando você filma de cima, quando você filma de baixo, quando você filma do meio. Então, qual que é o modelo de enquadramento que você vai utilizar? E o espaço vazio é muito importante para a cena. Ele faz parte da sua composição do enquadramento. Muito bom. Então, o enquadramento praticamente é saber se você está mais para frente, mais para trás, se cabe mais gente ou menos gente na câmera, né? No caso, na câmera, não, no que você está filmando. E aí você vai trabalhar com os ângulos da câmera. O que é o ângulo da câmera? A câmera, em geral, na maioria das vezes, está na altura do seu olhar, para que você possa ter essa visão exatamente quando você encontra alguém na rua e fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Então tá aqui, eu consigo te ver. Mas o cinema trouxe pra gente aí alguns ângulos de câmera, onde eu posso colocar a câmera mais para baixo ou mais para cima e assim criar movimentos, criar enquadramentos bem diferentes, bem legais, né? Então, primeiro a gente vai ver o que acontece quando você coloca a câmera mais alta que você e filma de cima
para baixo. O que vai acontecer é que você vai parecer para a pessoa que está te assistindo que é muito pequeno, né? Esse ângulo é chamado de plongé e ele faz exatamente esse trabalho para mostrar com que o que você está filmando é menor do que quem está assistindo. Então é muito comum em filmes, por exemplo, quando eles querem mostrar a visão do gigante que vai pisar numa pessoa. Aí você vê lá de cima, a câmera está filmando como se o gigante estivesse olhando de cima para você. Esse é o ângulo chamado plongé. O segundo ponto é a câmera baixa, que vem ao contrário, né? A câmera lá embaixo filmando para cima, que é como se fosse, por exemplo, as pessoas correndo do gigante, para mostrar que quem está assistindo é muito menor do monstro do que está vindo destruir a cidade, do gigante que está destruindo alguma coisa. Muito utilizado, por exemplo, se você viu filmes aí, os dinossauros que estão gigantes. Esse ângulo é chamado do quê? Contra-plongé. Simples, né? Então você tem o que te olha de cima e o que te olha de baixo. O que acontece? Para a maioria desses processos que a gente vai trabalhar, para a maioria desses vídeos que a gente vai fazer, isso não é muito legal para nós. Por quê? Você vai vender o seu produto, você vai vender o seu serviço, o ideal é que você tenha conversa cara a cara com a sua audiência e não superior ou inferior com a sua audiência. O que eu estou trazendo aqui para você realmente conhecer? E se por acaso você, sem querer deixar a câmera mais baixa ou mais alta, você agora sabe onde tem que deixar ela, na posição média, né? A posição aí o mais próximo da linha do seu olhar, para você ter uma conversa olho no olho com a sua audiência. Muito bom, agora vamos falar de enquadramento, vamos falar como colocar as coisas dentro de cena, né? Tudo que você está filmando é uma cena. Como que eu coloco? Quais são os enquadramentos que eu posso utilizar? Bem, existem inúmeros enquadramentos, eu vou trazer para você alguns enquadramentos para você ver como funciona, tá? Olha a nossa listinha de enquadramentos aí, ó. Geral, americano, médio, primeiro plano, close, detalhe, ainda tem big close e outras séries que pra gente, nesse momento, não é necessário. A gente precisa fazer o básico para a gente poder ter um bom vídeo. E se eu te der aqui 38 tipos de enquadramento, você vai ficar mais perdido do que se encontrar. Então, vamos ver esses enquadramentos aí na prática. Agora aqui, eu tô aqui te mostrando esse aqui que é o plano geral. Como ele diz, ele é um plano geral, ele mostra tudo, ó. Você tá vendo onde eu tô aí, ó. Toda a cena serve para descrever o ambiente onde eu tô, então eu preciso te mostrar que eu tô nesse lugar, que tem esse fundo, que tem isso, você consegue ver o que eu tô vestindo, o meu sapato e tudo mais. Esse é o plano geral. Se você, por exemplo, trabalha numa mecânica que faz serviços, né, e precisa mostrar isso, é muito bom para os seus clientes ver a sua mecânica, ver o espaço, ver que você consegue atingir tantos mil veículos por semana, que você consegue melhorar. Isso é ótimo. O plano geral pode ser muito bom para começar o seu vídeo, ou terminar o seu vídeo, ou mostrar alguma coisa sobre a sua mecânica. O próximo plano é o plano americano. Então você vê que ele ali, ele mostra um pouco do cenário, mostra um pouco de onde eu estou, mas ele corta no meu joelho. Então presta atenção, né? Mas por que ele corta no joelho? Porque ele chama plano americano, ele surgiu durante os filmes de Velho Oeste, onde o bandido e o mocinho tinham lá as armas na cintura e precisava pegar ali as armas ali e falar assim, peraí, deixa eu te mostrar quem vai morrer primeiro, né? Então, por causa disso, eles precisavam mostrar essas armas ali na cintura do bandido ou do mocinho. E aí se fez esse plano, se criou esse plano chamado plano americano. Então você está vendo assim, que assim como o faroeste, o plano americano corta no joelho. E você pode usar, de repente, para mostrar você caminhando pela fábrica, caminhando pela cozinha, ou seja onde for que você precise dar uma atenção para você e para o seu plano de fundo. O próximo plano é o plano médio, né? Então ele corta na metade do objeto, no caso, corta as pessoas da cintura para cima, né? Então ele é muito utilizado, principalmente para quando você está fazendo a pessoa chegar no seu vídeo, quando você está apresentando alguma coisa. Essa aula aqui, mais ou menos, eu sei que eu estou aqui no cantinho, né? Os slides estão ali, você está vendo o Camilo num plano médio, mas eu estou gravando em quase plano médio, né? Então você consegue conversar com as pessoas, consegue ver aí os braços se mexendo, consegue ter um trabalho
trabalho em volta da sua comunicação física, né? Para as pessoas entenderem o que você está fazendo. O próximo é o primeiro plano. O primeiro plano é o que a gente está gravando esse curso inteiro aqui. Você consegue ver que eu tô do peito para cima, né? Um pouquinho mais fechado nesse nosso exemplo. Eu tô sendo gravado em primeiro plano. Eu consigo ter um pouco mais ali de expressões faciais. Eu tenho poucas mãos, né? Então você tá vendo que aqui do lado eu tô com as mãos, mas ali no exemplo eu tô fechando. Eu tô falando, você consegue ver um pouco da minha gesticulação de ombro, mas você não consegue ver nem minha cintura, nem o que eu tô vestindo e pouco da minha mão. O próximo enquadramento é o close. Então ele filma você mais de perto. Em geral, como você tá vendo aí, o que ele faz? Ele enquadra somente a sua cabeça ou a cabeça de quem você está filmando ou do objeto muito próximo na tela inteira. Ele é ótimo, principalmente quando você vai falar alguma coisa séria, alguma coisa que realmente você quer atenção exclusiva e única para você. Não quer que a pessoa veja nada do fundo, não quer que a pessoa veja nada do que está acontecendo ao seu redor. Simplesmente prestar atenção no que você está falando e nas suas expressões faciais. E por último, o plano detalhe. O plano detalhe não tem muito uma regra de qual parte do corpo ele deve cortar, do que ele deve fazer, porque ele é um plano que vai complementar algo que você está falando. Então, por exemplo, você está vendo alguns detalhes que eu estou fazendo da mão, me mexendo. Ele é um plano muito fechado e que ele vai realmente, como diz o nome, mostrar detalhes desse vídeo. Então, por exemplo, você pode estar mexendo numa chave e aí esse barulhinho, o plano detalhe foca só na chave. Você pode estar falando e fazendo essa brincadeira com as mãos e ali, ó, aparece as mãos mexendo. Então, tudo isso vai de acordo com o seu roteiro, né? Você pode pôr lá plano detalhe filmando o pé da pessoa subindo a escada. Plano detalhe filmando a sobrancelha subindo e descendo enquanto a pessoa fala. Então isso pode te ajudar no enquadramento também. Tá bom, Camilo, mas quando eu vou saber quando usar esses planos? Quando eu vou saber quando usar esse enquadramento? Eu fiz uma listinha muito prática e muito rápida para você olhar e seguir. Tá aí do lado, ó, vamos ver. Plano geral, quando que eu uso? Quando eu quero mostrar meu estabelecimento inteiro, quando eu tenho muita coisa para mostrar. Plano americano, quando eu quero mostrar o estabelecimento e mostrar que eu estou em cena. Plano médio, quando eu estou ensinando algo e eu dependo muito dos meus braços para ensinar, né? Então, se é italiano, aí você precisa falar muito com as mãos, o plano médio pode te ajudar bastante. Já o primeiro plano também é muito próximo do plano médio, mas ele é utilizado quando você quer ser mais expressivo, eu estou mais perto, eu consigo falar com você mais perto. Depois vem o close, né? O close é a conversa olho no olho. Tá aqui o meu rosto inteiro falando com você inteiro. E por último, o detalhe é quando você precisa compor o vídeo com algum detalhe da história. Seja uma chave que eu esteja mexendo, seja a mão, seja qualquer outra coisa. Então, pega essa listinha aí, dá uma olhada no roteiro que você escreveu e começa a encaixar. Onde que é o plano detalhe, onde que é o plano americano, onde que é o plano geral. Então, tudo isso vai te ajudar a ter uma melhor percepção do seu conteúdo. Muito bom! Agora você sabe o que colocar em cena. A questão é aonde colocar isso em cena? Para a direita, para a esquerda, em cima, embaixo? É aí que vem a regra dos terços. Ó, vamos ver aí a regra dos terços. Parece uma espécie de jogo da velha que divide a imagem que você quer filmar. Com certeza você já viu isso em alguma câmera, em algum smartphone, que ele faz aqueles risquinhos para você e você fala assim, mas para que ele está cortando a imagem? Depois, o cruzamento das linhas, ou seja, como numa linha encontra com a outra, são chamados de ponto de convergência ou golden points. Depois, pode ser seguido por completo, mas também pode ser dividido em vertical e horizontal. Como assim, Camilo? Eu não estou entendendo. Então agora você vai entender. Olha aí. É a regra dos terços. No fundo, é a sua imagem, certo? Temos uma imagem e como que a gente vai dividir ela? Primeiro, no vertical e depois no horizontal. Viu como parece um jogo da velha? É exatamente isso. Eu dividi a minha imagem em 9 partes, né? Em terços horizontais e terços verticais. E aí, quando uma linha encontra com a outra, eu tenho aí, ó, as bolinhas brancas que eu coloquei justamente para você saber aonde que é que tem essa convergência, onde tem esses pontos de convergência dentro da sua imagem. O que você vai fazer? A gente, em geral, gosta de trabalhar
sempre nesses pontos de convergência. E aí, através disso, você pode saber onde colocar um fundo, onde colocar o seu logotipo, onde colocar o seu nome na tela quando ele sobe ou ele vem do lado, não sei. Mas eu sei que com a regra dos terços, isso pode te ajudar bastante. Olha aí a divisão, tá? Então a gente tem aí a imagem inteira, a gente tem na horizontal o terço superior, depois o terço médio e o terço inferior, e na vertical o terço esquerdo, o terço central e o terço direito. Então, dá muito bem para quando você for trabalhar uma imagem, quando você for trabalhar um enquadramento, colocar você mais para a direita, mais para a esquerda, para que você possa ter uma melhor percepção da imagem, para que essa composição da imagem seja mais confortável ao olhar da sua audiência, do seu cliente, de quem está assistindo esse vídeo. Quer ver? Vamos fazer alguns aqui para você ver que bacana. Olha aí, eu estou na regra dos terços, estou mostrando aí agora no meio do quadro. Então você está me vendo, eu estou apresentando aqui para você no meio do quadro. Eu não estou usando nada da regra dos terços. Só que isso aqui, ao passar do tempo, vai começar a ficar monótono, porque eu estou no meio sem nada. Você pode ver que eu não estou com nenhum ponto de convergência, eu não estou nada. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar eu um pouco para a esquerda e eu vou ficar exatamente com o meu rosto aqui em cima de um ponto de convergência. Quando eu estou aqui em cima de um ponto de convergência, o seu olhar é puxado para começar a olhar para mim. E tudo que fica aqui atrás, o cenário, fica num segundo plano. Mas eu também posso ir para o outro lado. E desse outro lado, em vez de eu ficar em cima de um ponto de convergência, eu posso colocar aí a minha cabeça exatamente dentro de um terço vertical. E aí o que acontece é isso. Eu estou ocupando todo esse terço, estou fazendo com que você preste atenção no que eu estou falando, mas eu dou muito mais espaço para o que tem atrás de mim. Eu dou muito mais espaço para o que acontece atrás de mim. Se eu estou filmando num parque, isso é muito legal. Se eu estou filmando no mercado, isso é muito legal. Outra coisa que você pode usar também é trabalhar fora dos pontos de convergência, mas não fora da regra dos terços. É o quê? É ocupar os espaços verticais e horizontais para que eles sejam preenchidos com você, com o seu produto, ou seja o que for que você esteja filmando. Fazendo com que assim você fique no meio, na esquerda, na direita e possa ter mais espaço. Isso também acontece na parte horizontal, né? Mas, é claro, você não vai querer me ver assim deitado, porque não vai ficar muito bom. O ideal é para você usar isso, por exemplo, com carros, barcos e todo esse conteúdo que tem, que faça esse preenchimento da sua cena, faça uma composição junto com a regra dos terços. E aí, gostou dessa aula? Aprendeu bastante coisa nova? E o mais importante, anotou tudo isso? Eu tô de olho, hein? É importante você preencher o seu caderninho, porque tem muita coisa nova e muita coisa que você vai precisar lá, no cenário de guerra. Quando você for realmente lá gravar, é aí que o bicho pega, é aí que você tem que estar preparada ou preparado. Vamos lá ver uns exercícios então agora para instigar ainda mais, você aprender um pouco mais. Vamos lá. Primeiro, quais são os espaços, cantos e paredes que você pode gravar com melhor desempenho, que tem um bom enquadramento aí na sua sala, aí no seu escritório, aí na sua casa? O que você vai fazer é justamente dar uma andada pelo seu espaço e com o seu celular ou com a sua câmera tentar enquadrar o melhor lugar, já pensando que você vai ter que estar na frente da câmera. Você vai ter que estar no meio, na esquerda, na direita, não sei, mas vá buscar esses espaços aí para você entender onde melhor você pode gravar. Segundo ponto, tira foto desse lugar. Porque quando você tira foto, você vai ver, não com a visão de fora, mas vai ver dentro da câmera a cena que você compôs. Então, cria isso. Se você tem, de repente, uma prateleira, quer colocar uma luzinha, quer colocar um livro ali para aparecer, quer colocar um bilboquê, não sei. Trabalha isso aí. E quando você tirar a foto, você vai ver como que fica essa composição na sua regra dos terços, no seu enquadramento. E por último, o que você vai fazer, depois que você já sabe onde vai filmar, já fez aí o seu enquadramento, você vai se colocar em cena. Isso, vai botar regra dos terços na prática, e eu quero que você aí ache o local certinho para os pontos de congruência ficarem ali no seu rosto, na sua boca, se você está falando mais, no seu produto, você colocar certinho para que realmente chame a atenção dos seus clientes, da sua audiência, para que eles realmente cliquem no seu conteúdo, no seu vídeo e que haja muito mais conversão. Combinado? Temos um trato aqui, hein? Nada de me enrolar. Eu espero você na próxima aula com todos esses exercícios feitos. Até mais!